Comecei a gravar aqui. E tem funcionado bem dessa forma, né? Então, hoje a gente encerra aí mais uma semana do curso. Essa eu sei que nós estamos é o C5. Em breve ela vai encerrar. E infelizmente com algumas pessoas aí que não estão acompanhando vão ficar para trás aí, depois vão ter que recuperar quando a gente estiver em sala de aula, né? Professor, tirei uma dúvida com você. Eu perdi muito conteúdo, né? Que foi passado já. Sim. Então, provavelmente agora que o senhor vai passar, eu não vou entender nada. Vai sim. Porque realmente desse mês eu não. Da UC5, eu acho que se eu vi uma coisa ou duas, foi muito. Entendi, mas então, aí eu vi que você tava postando os vídeos lá, o link do vídeo lá pelo YouTube no grupo, aí eu tava vendo também. Entendi. Então, as aulas estão sendo gravadas, eu estou jogando em vídeo e o material de aula, né, os PowerPoint que eu venho montado, utilizado, também tá aí até vamos, aqui nesse aplicativo. Vou até mostrar aqui, ó, até para vocês também aí. Às vezes não sabem onde encontrar aqui no aplicativo, então é só voltar aqui, ó. Aqui é onde, quando vocês clicam na equipe TST61, vai aparecer, né? Sim. Então aqui eu venho postado os vídeos no YouTube, né, de toda a noite. Uhum. E aqui em cima, né, tem algumas abas, né, as tarefas, eu costumo jogar aqui. E os arquivos das aulas tá aqui, é só clicar em arquivos, vai abrir a pastinha aqui, o C5, e todo o material de aula, NBR, planilhas que eu vou usando, eu vou jogando aqui, e aí fica a livre acesso para vocês baixarem aí, guardarem em algum lugar. Sim, beleza. Então o sistema tá tudo organizado aqui dentro, né? Uhum. Ali não some não, né, professor? Fica ali mesmo, ali guardado, né? Fica ali mesmo. Só os vídeos, alguns vídeos que eu gravei lá do começo, usando o próprio Teams, parece que sumiram, então por isso que eu comecei a jogar tudo pelo YouTube, pelo menos ficar salvo lá e quem que você falou, dá pra baixar e depois assistir a aula. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, só recapitulando, nós estamos aqui o C5, né? Que trata de executar ações de investigação, registro, controle de incidentes, acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. E aí a gente foi aqui aprendendo a preencher alguns quadros, né, que, como eu falei, é obrigatório o técnico fazer essa atualização mensalmente. Esses quadros todos estão na NR4. E aí na aula de ontem a gente viu um pouco sobre os custos do acidente, né? Então a gente já aprendeu quais são os custos, né, que implicam quando ocorre um acidente ao trabalhador, né? A gente viu alguns exemplos de cálculo, né? Um exemplo aí de um case aí de uma ponte rolante. E esse material tá disponível para vocês. E aí o preenchimento da tabela, né? Então a tabela é bem tranquila de se preencher, né? A gente pegou um exemplo aqui, né? Você vai colocar o número total de acidentes, a perda avaliada em milhares, né? Então nesse caso aqui da oficina, R$7.000. Você vai colocar a infração ordinária, os acidentes sem vítimas e com vítimas, e observação, se você quiser escrever algo sobre os acidentes que ocorreram, né? Lembrando que nesse curso que a gente coloca na tabela, só vai entrar a questão da perda material, né? Então os danos a máquinas, equipamentos, instalações de materiais produtivos, perda na produção, atrasos, né?
você usou algum material para combater o incêndio ou para minimizar o acidente. Então você vai colocar aqui essa perda material sobre o acidente em questão. Então é bem tranquilo, aí você vai fazendo por setores e depois faz a somatória do total do estabelecimento, né? Então com isso você tem uma projeção aí de quanto aquele acidente causou de custo material para a empresa, fora os custos previdenciários que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, continuando, né? Então, por enquanto não. Até agora, todas as tabelas da NR4 a gente aprendeu a preencher e não tem mais nenhumas. Né? Então, todas as tabelas da NR4 já foram, né, trabalhadas aqui em aula. Espero que vocês tenham absorvido aí como fazer o preenchimento dela. E daí, na prática, né, quando vocês estiverem atuando como técnico de segurança ou até estagiando aí, só pegar essas aulas aí que dá pra dar uma refrescada de como fazer o preenchimento, né? E aí agora a gente vai para outra parte dos custos, que envolve o custo previdenciário, né? Que são custos que às vezes é um pouco desconhecido aí pela segurança do trabalho, pela gestão e até mesmo pela empresa, porque eles não são falados com tanta frequência como outros assuntos, né? Então, a gente vai tratar sobre FAP, SAT e RAT hoje. Alguém já ouviu falar nessas siglas? Eu já. Verdade, né? Você mandou um vídeo lá falando um pouco sobre esses custos. Alguém mais? Alguém já ouviu falar dentro da empresa essas siglas? Já ouvi falar sobre RAT. Beleza. E você lembra mais ou menos, Joyce, o que foi falado? Em que contexto? Não. Beleza, então a gente vai entender um pouco, porque às vezes essas siglas nem chegam aí na área de segurança do trabalho, ficam mais para o pessoal da contabilidade, o pessoal que vai fazer os repasses do RH aí para a Previdência Social, né? Então às vezes o técnico de segurança, o pessoal do SESMIT nem dá muita bola para isso, mas tem grande importância, principalmente quando a gente quer mostrar como a segurança do trabalho pode trazer resultados na questão do custo da empresa, né? Então é isso que a gente tem estudado nessas aulas. Então, a lei que trata sobre esse assunto é a Lei 8.212, de 1991. Então, que impõe que as pessoas jurídicas, né, pessoas jurídicas são pessoas que têm empresa, né, descontem 20% do salário dos seus empregados e destinem à previdência. Então, isso daqui por lei, né, não sei se vocês sabiam disso, né, 20% do seu salário a empresa tem que repassar para a Previdência Social. Então, se ela pagar R$1.000 para você, R$200 ela tem que tirar desses R$1.000, né, e repassar para a Previdência Social, que é o que garante aí a sua aposentadoria no final da vida. Tem algumas pessoas, né, que, por exemplo, às vezes está desempregado. No caso é nunca, né? Oi? Que no caso é nunca, né? Como assim? Porque você vai prestar, como chamar? Se você tiver idade, você não tem contribuição. Se não tem contribuição, você não tem idade. A gente não vai conseguir aposentar quase nunca, né? Ainda mais com as regras de hoje. Mas esse pagamento existe, né? Como se a empresa tivesse, né, investindo num fundo, né? Esse fundo, né,
um cofre de dinheiro na qual é repassado para os trabalhadores ao fim da sua jornada de trabalho, né, quando eles se aposentam. Então, às vezes, algumas pessoas, né, também que são autônomos ou até são desempregados, eles contribuem aí com uma margem menor para a Previdência Social, todo mês pagam lá um dinheirinho para tentar, aí, quando der a idade ou tempo de serviço, conseguir se aposentar, né. Mas isso é o que as empresas pagam, né. Eu até, antes, né, de conhecer essa área aí da Previdência Social, envolvendo a aposentadoria e tal, eu não achava que era tanto por cento, né, mas 20% aí do que a gente ganha vai para a Previdência Social que as empresas têm que pagar, né? Então, por isso que às vezes é tão caro uma empresa ter um funcionário, né, por causa dessas, fora os impostos, né, o governo suga muito aí o empresário. Então, por isso que às vezes até eu fico impressionado, né, com grandes contratações, empresa contratando 100 funcionários de uma vez. Eu fico pensando nesses gastos que ela vai ter aí, que não são poucos, né. Então, esse desconto é feito na folha de pagamento e volta-se para o pagamento do INSS, que posteriormente permitirá, né, a aposentadoria desses funcionários ou algum auxílio, algum afastamento aí que o funcionário tiver, como a gente falou nas outras aulas. Então, além desse 20% que a empresa tem que pagar da sua folha salarial para o governo, também há uma contribuição, né, previdenciária que a gente chama de FAP, fator acidentário, ligado aos riscos de acidentes que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Então, juntamente com ele, né, andam siglas juntas, né, como o RAT e o SAT. Então, essas siglas aqui são irmãs, elas sempre vão andando junto aí, porque ela faz parte de uma equação, né, do cálculo aí de quanto a empresa tem que pagar para o governo imposto em relação às condições de segurança do trabalho que ela tem na sua empresa, né. Então, recapitulando, lá na C1, alguém lembra o que é o grau de risco de uma empresa? Bom. Bom, eu lembro que é o grau de risco 1, 2, 3, que a gente utiliza para fazer o dimensionamento, né, do SESMIT. Isso, né? Cada ramo, né, de empresa tem um grau de risco diferente. A gente tem um grau de risco 1, 2, 3 e o 4, que é o mais alto que a gente tem, né? E é uma sequência ordinária, né? Então, aquela empresa que tem um grau de risco 1, ela tem um risco baixo, 2 aumenta mais um pouco, 3 risco médio, né? E o grau 4 é um risco grave aí em relação às condições de segurança do trabalho. Então, a partir do grau de risco, né, que a gente vai dimensionar o SESMIT, né? Então, quanto mais e o número de funcionários, né? E quanto mais alto for esse grau de risco, mais pessoas a gente tem que dimensionar no SESMIT, né? Mais técnicos de segurança, mais engenheiros, mais enfermeiros do trabalho, a gente tem que colocar lá para compor o SESMIT, né? Então, a NR4 fala, né, que o grau de risco serve para mensurar o risco de cada atividade. Essa medida é feita considerando o ramo da atividade da empresa. E aí, como saber o grau de risco da minha empresa? É só a gente ir lá no quadro 1 da NR4, que lá vai estar de acordo com o KENAI, né? Então, cada empresa tem um KENAI. O KENAI é um código, como se fosse o RG da empresa lá, de acordo com o ramo de atividade dela. E aí a gente vai ver, dependendo do ramo, se a empresa, sei lá, é cultivo de cereais, grau 3, se é uma siderúrgica, é grau 4, se é uma petroquímica, grau 4, se é uma escola, grau 1, né? Então, dependendo do risco da atividade, maior ou menor vai ser o grau. Isso vai interferir na composição do SESMIT. Beleza? Beleza. Então, eu só recapitulei isso daqui, que é o grau de risco na NR4,
porque a gente vai falar de graus de risco também aqui em relação ao FAP. Mas é parecido, mas não é na mesma tabela que a gente vai consultar esses graus de risco aí para o cálculo previdenciário. Esse quadro aqui do NR4 a gente usa só para dimensionar o SESMIT, né? Então ela está lá no NR4 que trata sobre o SESMIT, então o uso dela serve somente para isso, né? Para a gente ver a composição do quadro do SESMIT. Para o uso previdenciário, a gente vai usar uma outra tabela de grau de risco, só para a gente não ficar confundindo aí quando falar de grau de risco para fazer o cálculo do FAP. Então, só para entender aqui a questão do custo previdenciário em relação a seguros de trabalho nas empresas, a gente precisa entender o que é um sistema bônus e malus. Então, na área da contabilidade, ele denomina esse sistema bônus-malus para a questão tributária, né? Então, o que significa bônus e malus? É o que? Quanto mais a empresa for positiva em alguns aspectos, menor taxação ela vai ter, menor imposto ela vai ser. E vai acontecer o contrário também. Quanto pior ela for aí nos seus índices, nas suas taxas aí de estatística, suas taxas aí previdenciárias, mais imposto ela vai ter que pagar. Então deu para entender essa relação, assim, quanto melhor for a empresa em relação à sua gestão, menos imposto ela vai pagar, e quanto pior ela for, maior vai ser o imposto que essas empresas vão ter que contribuir. Esse sistema é aplicado em vários tipos de tributação aí no nosso país. Então, um exemplo aí mais próximo da nossa vida é o seguro do carro. Quem paga mais alto no preço do seguro do carro? Alguém sabe? Eu acho que o pobre, professor. No caso, a parte mais cara, não? Não. Porque se você Paga for mais. seguro, O seguro é mais caro, primeiro depende do modelo do carro e também do condutor. Do condutor. Quanto mais novo, Isso, né? aí Perfil, quanto né? mais novo, é mais risco, né? Isso, é o perfil do condutor. Isso, né? Então, é nessa questão que eu quis dizer aí do condutor, né? Então, quanto mais jovem o motorista for, maior vai ser o valor que ele vai ter que pagar aí para o seu seguro. Por quê? Porque o risco é maior, né? Então, no entendimento aí das avaliações de risco, né? O jovem, ele tem a tendência mais de pegar o carro para ir para balada, ir para uma festa, beber, tem mais menos noção do perigo, né? Corre mais, né? Quer aprontar, quer fazer aventura. Então, as chances, né, de ele bater o carro, sofrer um acidente, é maior. A conexão do banner? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que caiu, hein? eu acho que caiu. Você tá sozinho aqui. Tá me ouvindo? Som. Voltando. Vai, Rogério, conecta ele aí, Rogério. Som, tá me ouvindo? Som. Rogério. Ah, foi. Som, tá me ouvindo? Longe. Som. Agora ouvindo, estamos Wander. Voltou? Voltou. Beleza. Poxa, eu coloquei o plano de fundo aqui do Palmeiras para ver se não cai nada. Tirar isso aí. Então, esse que é o problema.
Esse aí trava mesmo. Se você tirar, eu acho que para de cair, viu? Era assim. Assim, Então vamos lá, pessoal. Então, continuando. Então, o que eu estava falando é que o jovem ele tem a tendência, né, de ir se aventurar mais, beber, né, tem uma chance de número de acidentes, né, só você ver, né, no, sei lá, no Datena, quando acontece um acidente, uma morte, quando vai ver lá o condutor, é sempre, a maioria das vezes é um jovem voltando de uma festa, né, já é diferente de uma pessoa com 40 anos, né, que vai usar o carro para levar o filho na escola, para trabalhar, né, então a tributação aí dos preços do custo vai ser diferente. E aí a mesma coisa vai se aplicar à empresa, né? Quanto mais benefícios ela trazer para a sociedade, né, menor vai ser o imposto. Então, também um outro exemplo, né, às vezes, né, o pessoal vê uma empresa fazendo ação social, ação para o meio ambiente, né? Aí fala que a empresa é boazinha, às vezes não, ela só está fazendo para diminuir a questão de imposto, né? Professor, tira uma dúvida minha. No caso, quando a empresa ela proporciona cursos ao funcionário, ela também fica isenta disso? Acho que não. Assim, se ela tiver uma ONG, um projeto social, sim. Agora, se ela der curso, não. Ainda mais cursos que, né, a ação social ela tem que ir além do que a empresa que espera que vai dar lucro para ela, né? Então, tem essa questão. Então, outro exemplo, né? Só você ver alguém que ganha muito dinheiro, né? O que ela começa a fazer? Começa a abrir ONG, instituto. Tudo isso é para tentar diminuir a carga tributária que ela tem sobre a sua riqueza, né? Então, tem que nem aqui na Baixada tem o Instituto Neymar, tem o Instituto Gabriel Medina, né? Então, às vezes é só para diminuir a questão de imposto que a pessoa tem que pagar. Sabia disso aí não. Então, em relação aos acidentes do trabalho, a segurança, a mesma coisa, né? Então aqui tem dois exemplos que eu coloquei, né? Exemplo, uma siderúrgica, que é grau de risco 4, né? Com 1.000 funcionários, e no ano ela tem 80 acidentes graves, né? E em contrapartida a gente tem um escritório de marketing com 50 funcionários e 4 acidentes ao ano. Qual desses dois você acha que deveria pagar mais imposto? O que tem mais acidente. Então, mas para um escritório com 50 funcionários, o número de acidentes está alto, hein? Tá. 1.000 funcionários. Então, mas coloquei 4 acidentes aqui, eu coloquei graves aqui, seriam acidentes leves, né? Às vezes nem geraram afastamento durante um ano inteiro. Então, aí... Sim, mas a siderúrgica tem que pagar mais, porque a gravidade, o risco de acidente é maior, né? E mais perigoso, né? Isso, né? Então, é só comparar nessa questão dos números de acidente, né? O quanto que esses acidentes, né, geraram custos, né? Por exemplo, ao SUS, à Previdência Social, né? Com auxílio doença, auxílio acidente, estabilidade de emprego, né? Pessoas que se afastaram e deixaram de produzir economicamente para a sociedade, né? Então, a siderúrgica tem um impacto muito grande aí para a questão aí de custo aí para o governo e até para a própria empresa. Já é diferente aqui do escritório, né? Então, para a questão de segurança do trabalho, o impacto dele vai ser bem baixo, né? E aí, na questão do imposto, isso daí vai em relação a isso. Professor, Sim. que nem você acabou de explicar pra gente aí o bônus e o malus.
Então, considera assim, então, que nem a siderúrgica, 1.000 funcionários com 80 acidentes graves ao ano. Então, eu posso considerar uma má gestão devido ao grau de acidente? Sim, é uma má gestão. Então, sabendo que ela tem uma má gestão, ela vai ser penalizada, né, pela Previdência Social e aí ela vai ter que pagar mais imposto. Então, Correto. só um exemplo aqui, por exemplo, daqui da minha região, né? Então aqui a gente tem porto, aqui a gente tem siderúrgica, tem indústria química, tem a Petrobras. Então, se tiver um acidente, né, um acidente grave, essas pessoas vão acabar alocando, né, muitas áreas aí de hospitais, né? Então, por exemplo, na Santa Casa aqui de Santos, ela tem que ter bastante leitos para a área de queimados, né? Sabendo que tem bastante indústrias aí com potencial, né, de gerar explosões, de gerar queimaduras, incêndios, como já ocorreu, né? Então ela tem que investir, né, um dinheiro bem alto lá para ter leitos na ala de queimados, né, que é uma ala especial dentro do hospital, né? Então é só um exemplo, como o que uma empresa privada faz ali dentro, né, para ganhar dinheiro, impacta, né, no sistema de saúde que está em volta dela. Entendi. Então, na verdade, isso aí existe, no caso, para ter uma certa organização. Para não ser... Para ter uma certa organização, para quem tem uma má gestão ser penalizado, né? E para quem tem uma boa gestão pagar menos, né? Entendi. Então, aqui a gente vai trabalhar algumas siglas, né? O SAT, que é o que a gente já conversou na aula passada, né? Que é o seguro contra acidentes do trabalho, que quando alguém se acidenta, né, como a gente já falou, vai ter vários encargos aí que o governo vai ter que arcar, né, com esse acidentado. E aí tem essa outra sigla, RAT, Riscos Ambientais do Trabalho. Qual é a diferença dessas duas siglas? Nenhuma. As duas significam a mesma coisa. O que gera um pouco de confusão é por quê? Porque houve uma mudança, né? O sistema da Previdência Social usava a sigla SAT, Seguro contra Acidente de Trabalho. E aí, há uns 10, 12 anos atrás, ela teve uma reformulação e mudou essa sigla para RAT, Riscos Ambientais do Trabalho. No fim, as duas siglas significam a mesma coisa, né? O sistema da Previdência Social que vai pegar esses encargos aí de impostos em relação aos acidentes do trabalho. Então, essa sigla era usada até o ano de 2009, né? E aí depois teve uma reformulação aí das normas previdenciárias e virou RAT, né? Então, Riscos Ambientais do Trabalho. Que no final das contas significa a mesma coisa, o cálculo continua aí o mesmo. Então, RAT, o que significa essa sigla, né? É uma forma do governo federal, né, um sistema, a dar maior peso a atividades que oferecem mais risco à saúde. Então, nesse cenário, quem tem grande chance de onerar a Previdência Social, seja para a concessão, né, de aposentadoria especiais, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, deverá arcar com um valor maior de contribuição para custear esses benefícios, né? Então, quem gera mais afastamentos que vão gerar esses encargos aqui, né, de aposentadoria especial, auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, deve, né, contribuir mais para arcar esse impacto aí na Previdência Social. Então, ele... professor, fala aí, Cid. Nessa questão que você falou, como que isso aí é avaliado? Nesse caso, naquelas tabelas que a gente preenche todo mês? Daqueles cálculos lá da gravidade, da taxa de gravidade, taxa de frequência, taxa de gravidade, assim que é avaliado. Auxilia. Mas a gente vai chegar lá, mas o principal fator é as aberturas de CAT, de acidente de trabalho. Ah, sim. Eu digo por causa da questão se tem uma boa gestão ou não, né, para ser avaliado. Eu perguntei. Então, nessa aula aqui, a gente consegue ter um entendimento melhor porque as empresas são às vezes bem resistentes para abrir uma CAT, né? Elas não querem de jeito nenhum abrir uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho.
Então vamos lá. Entendi. O RAT ele vai corresponder a um financiamento, né, dos benefícios concedidos por incapacidade do trabalho, devido aos riscos ambientais, né, que tem ali na empresa. E ele é dividido em 3 graus. Né? Segundo ramo da atividade econômica, que contribui com uma taxa de 1, 2 ou 3%, também chamado como riscos ambientais do trabalho ou RAT. Então, né, é esse graus aqui que eu falei que a gente deve começar a adotar aqui para a Previdência Social, que é diferente lá dos graus. É diferente, mas é parecido com os graus lá da NR4. Aqui também é a mesma coisa. Quanto mais risco a empresa oferecer, maior vai ser o grau e maior vai ser o imposto, né, a porcentagem de contribuição que a empresa vai ter que pagar. Então, o SAT, né, ou RAT, nada mais é que quanto que a gente vai multiplicar aí sobre a folha de pagamento, que vai acabar virando imposto. E aí, cada grau tem essa porcentagem. Grau leve 1%, grau médio 2%, grau 3%. Então, imagine só que uma empresa, ela é uma siderúrgica. Ela é um risco alto, um risco grave. A alíquota dela já vai ser 3%, tá? Então, ela vai ter que pegar quanto ela gasta em folha de pagamento, sei lá, 100 mil reais por mês, e multiplicar por 3%, e aí o resultado disso é o que ela vai ter que pagar em imposto para o governo, para a Previdência Social. Então, aqui é meio que justo esse sistema, né? Então, quanto mais grave for a empresa, maior já vai ser a contribuição dela para a Previdência Social em porcentagem. Então eu posso considerar que quanto maior a empresa, mais funcionário, mais acidente, mais imposto. Correto. Mais de acordo aí com o grau de risco dela. Certo. E aonde que a gente vai ver esses graus de risco aí, para eu saber, minha empresa está em qual grau? Lá no decreto 3048, né, de 1999, no anexo 5. Então é uma tabela bem parecida com a da NR4, que vai verificar o KENAI, né? Então o KENAI da sua empresa, a empresa já sabe lá, e aí você vai ver de acordo com o KENAI qual é o alíquota dessas daqui que ela vai ter que pagar, né? Então eu até deixei em aberto aqui, ó. Então é uma tabela gigantesca, né? Então tem todos os tipos de empresa aí, e aí sortear uma aqui. Aonde essa tabela mesmo aí que você disse? Tá no decreto 3048. Então é um decreto aí do governo que faz essa regulamentação aí dos encargos da Previdência Social. Então, um exemplo aqui, um KENAI de uma empresa de planos de saúde. Então já de antemão a gente sabe, né, que uma empresa de plano de saúde, ela só trabalha ali com vendas, então o grau de risco dela é baixo, né? Então a alíquota a alíquota de contribuição dela vai ser multiplicada por 1%. Então é um grau de risco baixo, então faz sentido ela pagar menos, né? Agora, vou pegar um exemplo 3 aqui, ó. Uma atividade de vigilância e segurança privada. Então o pessoal anda armado, o pessoal corre o risco de tomar um tiro, de sofrer um acidente de carro, né? O pessoal trabalha em pé, em guaritas e tal, então a atividade é considerada já com um grau de risco alto, né? Então a alíquota dela vai ser de 3%. Né? Então, deu para entender essa relação da tabela aqui? O professor, Sim. parece que tem um negócio interessante que o próprio grau de risco dá porcentagem, né? É isso? Não entendi, repete para mim. É o próprio grau de risco, parece que mostra a porcentagem, por exemplo, grau de risco 1 é porcentagem 1, é isso? O próprio grau.
que nem a gente estava vendo aqui, né? O grau de leve, o grau é 1, né? 1%, o grau médio 2%, o grau 3%. Então tem essa relação. A diferença lá com a NR4, que a NR4 vai até grau 4. Aqui a gente faz essa divisão apenas em 3, né? Então, isso é multiplicado pela alíquota, é isso? Não entendi muito. Calma aí, a gente vai chegar lá, né? Aqui a gente vai precisar montar o cálculo para cada tipo de empresa, né? Então, de acordo com a atividade dela, a alíquota vai ser maior ou menor, né? Então, um exemplo aqui, né? Uma empresa de confecção de vestuário. Considera que ela é uma empresa de risco médio, é 2%. Agora, já uma outra empresa aqui de teleatendimento considera que o risco dela é grave, aí que tem muitos números de afastamentos, né? Então, é uma empresa que tem muita questão de lesão por esforço repetitivo, perda auditiva, né? Estresse. Então, a alíquota dela já é um pouco maior, é de 3%. Então, a gente está aprendendo aqui o que é o RAT, né? O quanto que a empresa vai ter que contribuir para o governo. O cálculo é feito dessa maneira, né? Vai envolver o RAT e o FAP. Agora a gente vai ver o que é o FAP. O RAT é essa porcentagem, né? Então, de acordo com o grau de risco da empresa, a porcentagem dela vai ser diferente. E aí a gente vai ter que multiplicar esse RAT pelo FAP. É como se fosse um fator de correção. E aí esse fator de correção vai variar com o tipo de gestão que a empresa atua, que é o tipo de gestão que a empresa pratica. Então o FAP, o que ele é? Ele é um índice atribuído à empresa em função da sua sinistralidade, calculado com base estatística de acidentes e doenças do trabalho, considerando, né, a frequência, a gravidade e o custo. Então vamos lá. O RAT aqui, 1, 2, 3%, ele sempre vai ser fixo de acordo com o ramo da atividade da empresa. Já o FAP, ele vai variar, né? O FAP, esse número aqui vai de 0 a 5 a 2. Esse valor aqui é calculado pelo INSS e ele é repassado, né, pelo governo, que esse fator de variação ele vai levar em consideração isso daqui, a frequência de que os acidentes ocorrem, a gravidade que ocorre com esses acidentes e o custo que o governo vai ter que arcar aí com esses acidentados. E aí você vai ter o seu RAT ajustado. Então, aonde as empresas acham essa alíquota do FAP? Elas vão ter que... Geralmente, as empresas têm sua senha, né, da Previdência Social. É só entrar com o CNPJ, mas a senha aí vai te dar o FAP do ano anterior, né? Então vamos lá. Aqui é um exemplo prático, né? Aqui a gente tem uma mesma empresa lá de confecção de vestuário. Então a gente olhando nessa tabelinha viu que a alíquota dela fixa é de 2%. É um risco médio, né? Então o risco para todas as empresas de todo o Brasil, né, de produção de vestuário, a alíquota é 2%. O que vai variar é o FAP. Esse FAP ele vai de 0,5 a 2, né? E ele você até consegue calcular, mas esse cálculo é feito pelo próprio INSS e ele te repassa, sempre verificando o ano anterior. Então, por exemplo, essa empresa aqui, o 2%, né, é fixo, né, para todas as empresas desse setor. E aí o INSS passou que o FAP foi de 1,17. E aí o quanto que ela vai ter que pagar de imposto sobre a sua folha salarial é 2,34%. Já essa daqui, a sua gestão de segurança foi um pouco melhor. Teve menos acidentes, menos afastamento, menos custos. E aí o seu FAP que o governo repassou foi de 0,5. Né? Então multiplicando por 2 deu o valor menor, 1,18. Agora já essa terceira empresa aqui, a gestão dela foi péssima, teve acidente, teve óbito, teve perda com lesão permanente, né?
Então o governo passou o FAP máximo, passou que a gestão dela está muito ruim, deu o FAP de 2,0. E aí você vai multiplicar sobre 2%, e aí a empresa vai ter que pagar 4,00% aí sobre a sua folha de pagamento, né? E aí aqui um outro exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, duas empresas de vestuário numa mesma cidade. Uma teve uma má gestão, muito acidente, a outra teve acidente quase zero. O FAP de uma deu alto, 2, né? E aí ela vai ter que pagar 4% multiplicado aí pela folha salarial. Já essa daqui da empresa teve 0 acidentes, né? Então o FAP dela foi o mínimo, 0,5. E aí ela só vai ter que pagar 1% de imposto. Então quando a gente se trata com uma empresa aí que tem uma folha de pagamento de milhões de reais, esse 4% e 1% faz uma diferença danada, né? Pessoal, vamos lá, eu sei que é um pouco confuso. Eu vou passar um vídeo aqui que ele fala, esse vídeo é bem quando foi criado o FAP. Então, para a gente entender aí por que ele foi criado e entender um pouco melhor do que a gente está falando. Evento realizado em São Paulo, o governo disse que o novo... Dá para ouvir? Sim. Beleza. Em evento realizado em São Paulo, o governo disse que o novo cálculo do seguro de acidente de trabalho vai trazer mais segurança, enquanto as empresas disseram que vai aumentar os encargos trabalhistas. Em discussão, o seguro acidente de trabalho. É o dinheiro que as empresas pagam à Previdência para custear auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Até o ano passado, esse seguro era de 1 a 3% sobre a folha de salários. Por exemplo, construtoras de prédios pagavam 3% por causa do risco maior de acidentes. Fábricas de carros, 2%. Restaurantes e lojas de roupas, 1%. Este ano o cálculo mudou. A alíquota já não depende só do setor, mas também da empresa. É que um mesmo setor pode ter empresas que oferecem maior ou menor risco de acidentes. Para isso foi criado o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. O FAP é um multiplicador que varia de 0,5 a 2. Veja o exemplo de um setor que tenha risco médio, alíquota de 2%. Se a Previdência avalia que uma empresa previne os acidentes de trabalho, pode dar a ela um FAP baixo, de 0,5. Vezes 2 dá 1. Ou seja, em vez de 2% de seguro, a empresa vai pagar 1%. Mas se a empresa costuma ter muitos acidentes de trabalho, pode receber FAP alto, igual a 2. Vezes 2 dá 4% de seguro, o dobro do que pagaria antes. Na opinião do governo, a nova fórmula estimula a prevenção. Isso é um chacoalhão para as empresas, para o Brasil, e isso vai ser positivo porque nós vamos ter nos próximos 2 anos uma redução da acidentalidade significativa. O Ministério da Previdência diz que das empresas que pagam o seguro, apenas 7% vão desembolsar mais. Já a Confederação Nacional da Indústria calcula que serão quase 60%. Esta empresa de engenharia entrou na justiça porque teria que pagar muito mais. Nós tivemos uma majoração aí em 65% na alíquota aí do seguro acidente de trabalho. Então isso é um resultado muito negativo para nós. E os encargos trabalhistas no Brasil já dobram o valor da folha de pagamento. Alguns juristas dizem que o novo sistema do seguro precisa ser aperfeiçoado. É uma carga brutal que cada empresa vai sofrer individualmente, repercutindo atualmente na sua cadeia de custos. Então, deu para ficar um pouco mais claro aí desse cálculo do FAP? Antigamente não existia essa questão do FAP, né? Era só isso daqui. Então, isso daí dependia se a empresa tinha muito acidente, se investia ou não em segurança do trabalho. Aí, a partir da criação desse FAP, mudou, né? Então, aquela empresa que inverte segurança do trabalho e tem menos acidente, ela vai pagar uma alíquota menor aí para o governo, né? Então, isso daí é uma forma, né, de você dar um plus a mais, né? Uma motivação para as empresas investirem em segurança do trabalho e pagarem menos impostos, né? Fala aí, Cid. Não, só para não entender aqui, o FAP, então, que vai determinar na questão desse custo e o número de acidentes na empresa é a Previdência? É isso que eu entendi? É a Previdência, ela que vai fazer esse cálculo aí.
Então, em cima da alíquota, helicota que fala? alíquota. Alíquota, entendi. Então, como essa questão às vezes é meio misteriosa, assim. Às vezes o FAP às vezes não vai, sabe, não vai em relação com aquilo que você está fazendo na sua empresa. Mas o INSS fala que calcula o FAP dessa forma, né? Através do número, né, de aberturas de CAT. Então, quanto mais CATs é aberta dentro de uma empresa, maior vai ser o FAP que o INSS vai dar para ela, né? Registro lá no sistema do INSS de concessão de benefícios aos acidentários, né? Então, com auxílio doença, auxílio acidente, né? Dados vinculados à remuneração, atividade econômica, grau de risco, número de afastamento, que vão gerando aí na questão do fundo de garantia. E também a questão dos dados estatísticos do IBGE, né? Então também avalia aqui, numa determinada região, quanto mais as pessoas vivem depois de se aposentarem, que trabalham em determinado setor, qual é a média de vida aí de homens e mulheres para aquela região. A geração dos índices de frequência, gravidade e custo, né? Então o INSS verifica também essa questão, né, da matriz de frequência e gravidade, né, que a gente aprendeu a calcular, né? Então ela vai verificar no índice de frequência, né, o número de abertura de CATs, o número de óbitos, o número de quão frequente é aberto esses processos, né, de pensão por morte, acidente de trabalho. Depois, o quão grave é o acidente que é causado ali dentro da sua empresa, né? Então, a gente sabe que quando tem uma aposentadoria por invalidez ou por incapacidade, significa que o acidente foi mais grave, né? Então, ele coloca também isso daí na sua base de cálculo, né? Então, se o cara perdeu um olho, se o cara perdeu um dedo, né? Se o cara teve uma perda de audição, visão, então tudo isso vai aumentar a gravidade do acidente, né? E o custo, né, que é gerado pelo acidente, né, em auxílio, pensão por morte, né, e por aí em diante. Então, o INSS faz todo esse cálculo aí e repassa, né, formando esses números do FAP, que vai de 0 a 2. Né? Então, quanto mais frequentes for os acidentes, mais graves, maior abertura de CATs, mais afastamentos, né, vai aumentar aqui esse fator de correção do FAP. Então, um exemplo aqui, né? A empresa, ela tem um grau de risco 3, né? Então, ela vai pagar uma alíquota de 3% fixa, e aí ela teve uma boa gestão de segurança, né? Então, o FAP dela foi mínimo, foi 0,5. Então, esse valor é dado, por exemplo, para uma empresa que não teve nenhum acidente. Então, ela vai receber 0,5. Então, eu vou multiplicar o 0,5% por 3, e aí ela vai ter que pagar para o INSS 1,5% aí sobre a folha de pagamento. Então ela aqui ela ganha um bônus, ela vai continuar pagando imposto, mas menos. Agora esse exemplo, a empresa aqui que é do mesmo setor, né? Ela tem 3% aí de alíquota, mas teve acidente, teve óbito, né? O FAP dela foi altíssimo, 2,0. Então ela vai pagar 6% aí a mais de imposto, né? A diferença aqui de 1,5% para 6% que a empresa tem que pagar aí de imposto. É bastante coisa, né? Então, aqui que é mostrada essa relação do bônus e malus. Para você pagar menos FAP, você tem que diminuir as doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. Caso contrário, se aumentar, você vai pagar mais imposto e aí vai ser a questão do malus. Então aqui um exemplo, né? Aqui é a folha de pagamento de uma empresa, né? Então ela paga para os seus funcionários, juntando tudo, R$1 milhão. A empresa tem grau de risco baixo, então ela tem a alíquota de 1% e o número de acidentes também é baixo, então o FAP deu o mínimo, 0,5. E aí o quanto que ela vai pagar de imposto, ela vai pegar o tanto que ela paga na folha de pagamento, vezes esse 1%, vezes 0,5. Então você vai pagar R$5 mil de imposto. Então, para uma folha de pagamento aí de 1 milhão é até
bem baixa aí a questão de impostos em relação à segurança do trabalho. Agora, aqui um outro exemplo, né? A folha de pagamento da empresa é R$1 milhão. Então ela tem que pagar lá mensalmente aí para os funcionários, juntando tudo R$1 milhão. Então se o FAP dela for baixo, então o grau de risco dela é baixo, 1%. Se o FAP dela for baixo, 0,5%, ela vai pagar por mês só R$5 mil e no final do ano, 60 mil, né? Já a mesma empresa, se ela teve mais acidentes, mais afastamento, o FAP dela pulou para 1, então todo mês ela vai pagar R$10 mil e aí no final do ano isso daí dá R$120 mil em impostos. Agora, se a empresa foi má, teve uma má gestão, teve óbito, teve acidente grave, o cara perdeu o olho, perdeu a perna, o FAP que o INSS deu para a empresa foi 2. Então, vezes 1%, vezes 1 milhão, a empresa tem que pagar de imposto 20 mil, né? E no final do ano 240 mil. Né? Então, a diferença aqui de valores de impostos que a empresa tem que pagar, né? Para aquela que investe em segurança do trabalho e para aquela que não investe. Né? Então, os valores aqui são bem altos e justifica, né, você ter um investimento para diminuir os acidentes de trabalho. E aí para muitas empresas, né, para os gestores, essa questão do FAP e do RAT é um mistério. Elas nem conhecem, nem sabem que existe. Só joga lá para contabilidade, ela faz o cálculo com o FAP que o governo dá, nem questiona porque o FAP está alto, porque o governo deu aquele FAP. Né? Então o FAP também você consegue contestar, né? Se você acha que está muito alto, que não condiz aí com a realidade da empresa, você pode abrir uma contestação lá e o INSS vai avaliar. Mas, no geral, as empresas não conhecem isso e pagam muito imposto porque não investem em segurança do trabalho. Né? Então é só você perguntar para o seu chefe, você quer diminuir o imposto que você paga na folha de pagamento? Tem interesse em diminuir os afastados? Tem interesse em ter boas condições de segurança do trabalho? Então tudo isso vai contribuir para ela ter um custo menor. Né? Professor? Sim. Eu não sei, uma dúvida aqui, não sei se entra na questão, né? Já que a gente está aprendendo sobre isso daí. O RAT é de 1% a 3%, beleza. Quem determina o FAP é a Previdência. Sim. Mas, na questão do número de risco de acidente, né, na empresa. Você acha que pode haver fraude em cima disso daí? Pode. Na questão do custo? Tem bastante, velho. É por isso que eu falei que as empresas, às vezes que conhecem esse sistema, né, querem burlar, e aí burlam como? Não abrindo o CAT, né, não registrando acidente de trabalho, gerando afastamento e registrando afastamento como um afastamento normal, sem ser gerado por algum acidente ou alguma doença do trabalho. Entendi. Então, quem é gestor aí, quem é supervisor da empresa sabe, quando tem um acidente, ele vai ser cobrado por causa disso, né? O acidente, além de gerar os custos, né, que a gente falou na aula passada, vai gerar esse encargo maior. Né? Então, às vezes o cara, né, quer... eu já vi alguns casos do cara se acidentar e o chefe falar, vamos te levo de carro aqui lá pro hospital, fala que foi na sua casa, que você se machucou na sua casa, que aí eu te dou uma folga aí de uma semana, né? Então tem muito chefe que faz acordo com o funcionário e o funcionário, né, com medo ali, acaba sendo persuadido e acaba aceitando. Certo. Mas assim, eu digo na questão também da Previdência, né? Aqueles que nem terá do 0,5 a 2. Sim. Eles podem colocar qualquer valor lá para a empresa pagar o imposto? Pode, né? Então por isso que eu falei, você pode contestar se você não aceitar, verificar que aquilo lá não condiz com a realidade da sua empresa, né? Então pode acontecer da sua empresa ter 0 acidente e o INSS te jogar um FAP lá de 2, né? Então alguma coisa está errada e aí você pode contestar. Ô, Wander. Sim. Existe curso específico para entender todo esse FAP, BAP, sei lá, um monte de coisa aí? Existe. Existe, mas assim, para
principalmente para vocês que vão ser técnicos de segurança do trabalho, não vai ser vocês que vão fazer esses cálculos, né? Então, geralmente é o pessoal da contabilidade, né? É o pessoal que já cuida da questão aí de previdência social, de fazer esses pagamentos. É eles que vão ter que se preocupar com esses pagamentos. A nossa preocupação vai ser o quê? Abaixar o FAP, né? E aí, abaixando o FAP, é a gente colocar em prática a gestão de segurança do trabalho, né? Então, é o que mostra esse slide aqui, né? Para reduzir o FAP, a gente tem que fazer o levantamento dos riscos, né? Identificar, controlar, aprimorar as políticas de segurança do trabalho, melhorar as classificações das taxas de frequência, né? Diminuir o índice de acidentes, né? O quão comuns eles acontecem, promover conscientização, né? Atuar como prevencionista, investir em treinamentos funcionários, consultorias, né? E cuidar da documentação também adequada da empresa, né? Então tá com o PPR em dia, o levantamento dos riscos, né? E outros documentos em relação à gestão de segurança do trabalho. Entendi. Então o cálculo é simples, né? É apenas esse, né? Então o RAT vai depender aí do grau de risco da sua empresa. Quanto mais perigosa ela for, maior vai ser o seu risco. Isso daqui é fixo, e aí o que vai variar nesse cálculo é o FAP, que ele traduzindo é quanto está indo a sua gestão de segurança. Então, quanto mais acidentes, maior ele vai ser. Quanto menos acidentes, menor ele vai ser, e menos imposto a empresa vai pagar no final das contas. Então o FAP depende do técnico de segurança, né, professor? Porque se o técnico faz uma boa gestão e o risco de acidente é menor, então esse FAP vai ser bem menor, então, né? Isso. Assim, vou ser sincero para vocês, a maioria dos cursos não fala, de técnico de segurança não fala sobre essa questão aí desses impostos, né? Então eu acho muito importante a gente ter o conhecimento dele como força de argumento, né? Então, até numa apresentação de resultados aí para quando vocês estiverem atuando para sua chefia, eles apresentarem, falar, vocês conhecem o que é RAT, o que é FAP, vamos recapitular aqui rapidinho, né? Então, o FAP ele vai variar de como está sendo a sua gestão. Então, é importante a gente investir em segurança do trabalho, que no final das contas a gente vai gastar com menos imposto e sobra mais dinheiro aí para o Peru no final do ano para os trabalhadores, né? Então, é um argumento que você pode utilizar aí quando você quer comprar um EPI melhor, quer investir num treinamento para os funcionários, né? Quer mudar algum procedimento, algum processo. Você tem que mostrar que às vezes o investimento vai ser um pouco alto, mas em relação aos impostos que a empresa vai pagar, isso daí vai ter impacto que vai reduzir bastante. Emprego garantido não há demissão, hein? Então, pessoal, deu para entender o que é essa questão? É só entender o que é isso, o que é RAT, FAP e para que ele serve, né? Esse era o intuito aqui da aula. Tá, então só para entender. Então isso daí tem aquela tabela que a gente busca o KNAI da atividade no decreto 3.048. Isso. Para ver o óleo. E aí, a partir dessa porcentagem, a gente vai calcular o FAP. O FAP, o INSS calcula sempre do ano anterior. Então, o FAP, geralmente o INSS, ele manda para as empresas esse número ou libera para consulta no mês de setembro. Então, no mês de setembro, que nem desse ano, a empresa vai conseguir acessar esse FAP. E aí, esse FAP é calculado em relação ao ano anterior, né? Então, o FAP é calculado de como foi sua gestão em 2019, né? A gente está em 2020? 2020. A gente está em 2020? Tá, né? Vixe. Estamos em 2020. Então, vai ser como base, né, no ano de 2019. E aí, esse FAP você vai ter que pagar todo ano, todo o ano seguinte, né? Então, todo o ano de 2021, você vai pagar às vezes 2% por causa da gestão anterior, né? Então, é até legal também você saber qual é o FAP da sua empresa para você falar para o seu chefe, ó, eu vou
fazer uma gestão, né, tratar como político, né, eu vou fazer uma gestão aí que eu vou diminuir o FAP do ano passado, tentar abaixar ele, né? Então, com isso a empresa vai gastar muito menos dinheiro. A gente só faz a gestão, mas quem faz o acompanhamento, na verdade, então, na questão de financeira, do imposto, número de acidentes e tal, é o RH, então, né? O RH, a parte contábil. Parte contábil. Beleza? E aí, entendeu? Só para fechar, vocês estão muito parados, uma atividade da qual vocês gostam bastante, que é fazer um vídeo. Então, qual é a proposta da atividade, né? Vocês vão gravar um vídeo aí, individual, de 2 a 5 minutos, com a questão de convencimento, né? Então, você vai aplicar tudo aquilo que a gente já estudou nessas últimas aulas em relação ao custo. Então, a proposta é você gravar um vídeo como se você estivesse falando para o seu chefe, né? Ou para a gestão da sua empresa, aí, para a sua chefia, convencendo ela a investir em segurança do trabalho como forma de diminuir os custos, né? Então, as informações do poder de convencimento vocês já têm, que foi o que a gente tratou nessa aula e nas aulas passadas. Então você só vai ter que gravar um vídeo como se você estivesse falando pro seu chefe, porque que ele deve investir em segurança do trabalho e como isso vai impactar na diminuição de custos da empresa. Difícil? Esse vídeo aí é sobre a aula de hoje, né? Do RAT e do FAP, né? E da aula anterior também. Da anterior também. Na aula de ontem a gente falou sobre alguns outros custos, né? Que é causados por um acidente do trabalho. Ah, sim. Lembra? Todo jeito está relacionado, né? Então, a aula de ontem e a de hoje. A de ontem, a de hoje. Está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Então, relacionado ao custo. No final das contas, né, o acidente do trabalho vai gerar aqueles custos que a gente falou ontem, né? Que vai gerar a empresa tem que pagar os primeiros 15 dias do afastado, tem que pagar um cara para repor aquele funcionário, às vezes tem que pagar um treinamento, tem a questão se teve uma quebra de material, tem que repor aquele material, tem que fazer a manutenção, tem o custo da empresa parada, né, naquele processo, né? Mais esses custos previdenciários, né, que a gente estudou hoje. Dá uma ideia aí, professor, pode falar. Então esse vídeo é para me entregar, né? Mas esse vídeo a gente vai postar aí diretamente no Teams? Ou como que vai ser? Pode postar diretamente aqui no Teams. Beleza? Beleza. Então, é só quando você tiver pronto o vídeo, né? É só vir aqui, ó. Né? Aqui nessa nova mensagem, aí você consegue anexar, né? Então, carregar no meu computador, aí você consegue anexar aí de qualquer lugar ou postar no YouTube e postar o link aqui. Né? Aqui, ó. Então, vai ficar carregado aqui os vídeos de todo mundo. Aqui, todo mundo vai conseguir ver, né? Conseguir avaliar aí quem entregou. Como é que é, professor? Eu faço o vídeo, aí vou lá onde? Equipes? Vai aonde eu tô postando as aulas, vocês podem postar aqui e carregar o vídeo aqui, né? Vocês podem colocar aqui anexar. Vai aparecer aqui carregado o meu computador e aí vocês conseguem postar. Ou postar no YouTube aqui e colocar o link, né? Até quando? Até terça-feira. Tá bom. Tá bom? E aí depois a gente até pode fazer uma aula aí, a gente assistiu de todo mundo juntos aí, aqui pela reunião do Teams, né? Beleza, pessoal? Então a aula de hoje era essa, né? É um assunto um pouco complexo, né? Mas eu acho que o entendimento, né, da base aí desses cálculos a gente conseguiu absorver.
E aí é uma ferramenta bastante importante aí para a nossa carreira, para convencer, né? Porque, como eu falei nas outras aulas, para a empresa o que importa é o custo, né? O quanto aquilo vai impactar aí no seu balanço financeiro. Ô, professor. Sim. Só uma dúvida aqui. O vídeo eu posso fazer direto no aplicativo Teams e apostar, ou tem que fazer outro e... Você pode gravar no seu celular, né? E aí vai ficar o vídeo vai ficar aí na sua galeria e aí você joga pro Teams. Se você tiver o aplicativo do Teams, né? Ou abrir um navegador do Teams, acho que você consegue aí postar do próprio celular. Né? Tá bom. É só essa dúvida. Beleza. Então, combinado, pessoal? Então vocês têm essa tarefa aí de gravar o vídeo, convencendo o seu chefe. E vocês têm até terça-feira aí para entregar, aplicando tudo aquilo que a gente falou nas últimas aulas. Beleza? Então, acho que dá pra gente encerrar por aqui. Boa noite a todos. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Esse material eu estou postando aí agora, para quem quiser rever aí esses conceitos. E aí, um bom descanso a todos. Meio que eu já tô com fome. Bom final de semana, professor. É nóis, tamo junto. Valeu, Ciro. Obrigado, professor. Bom final de semana. Falou. Tchau, galera. Bom final de semana aí com o Palmeiras campeão. Aham. Vou pôr também no fundo de tela assim o Corinthians também, tá? Depois dá uma olhadinha lá que eu mandei umas coisas lá pra você, Wander, por favor. Tá bom, eu olho sim. Então tá bom. Bom final de semana. E fique só na esperança desse Palmeirinha, tá? Vamos ver. Tá bom, gente. Bom final de semana pra todo mundo aí. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo. Valeu, Kelvin. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ney.